Isso. David, a maioria das pessoas imaginam, na verdade, que para tentar o visto americano é só agendar, né, a entrevista consular e ouvir, ir lá e ouvir o parecer do cônsul, né? Quem aqui já tentou o visto sabe, né, que não é bem assim. Então, fala um pouquinho Uhum. pra gente, como que é quando a pessoa chega lá e não está preparada? O que que acontece? O que a gente vê muito, tá? A pessoa ele só se dá conta que ele não está preparado quando ele está no momento, geralmente no momento antes da entrevista, tá? Então ali você vai ter vários guichês, você tem aquela fila, né? E aí você consegue ouvir a entrevista, você consegue ouvir o cônsul perguntando, o agente consular perguntando para algumas pessoas. E aí, pela pergunta, pela resposta, algumas pessoas conseguem identificar, olha, isso eu sei, olha, isso eu não sei como que eu responderia, ou ele pede algum tipo de documento e você fala assim, nossa, eu não trouxe. E é Você cada tá caso aí, que a gente ouve, né? Cada pergunta boba, que a pessoa não respondeu, não teve. Na verdade, como não foi treinada, até o psicológico, né, da pessoa não estava preparado para responder perguntas básicas. é porque a pessoa, na verdade, Aline, para ela parece que é muito difícil, né? Para aquela pessoa parece que é muito difícil. Para a pessoa, às vezes parece que é muito difícil, mas porque ela não sabia, né? E ali naquele momento da entrevista, na entrevista ali, ele vai ficar nervoso e traz o nervosismo além do normal, tá? E se tiver realmente faltando um documento, se a pessoa não souber aquela pergunta, se não souber algumas perguntas não fez, ele no simulado não treinou, não praticou, as chances são que você traga essa entrevista. E vai perder um visto por um motivo muito bobo. Eu tive um cliente aqui uma vez, ela teve fora do Brasil, ficou acho que foi 3 meses na Europa, fez 2 cursos, tinha o diploma, tinha o certificado daquele curso, e a pessoa foi para a entrevista, mas ela não levou a certificação, tá? Eu, como se perguntou, né, para onde você vai, quanto você ganha, se você vai sozinho, enfim, e começou a entrevista. E aí perguntou se já esteve no país tal, a pessoa falou sim, já estive, ficou quanto tempo? Fiquei por tanto tempo, e perguntou o que a pessoa fez. Ela não estava preparada para a pergunta. Na verdade, ela não está preparada para a pergunta, mas ela tinha a resposta. Olha, eu fiquei lá tanto tempo, que eu fiz isso curso, fiz aquele curso. Olha o Eu até, perfil. eu até trouxe a certificação dos cursos que eu fiz, e não sei o quê. Ela não soube explicar, ela não teve um argumento convincente, ficou nervosa, perdeu o visto. Então, assim, a pessoa ele só se dá conta, na verdade, que ele não se preparou, geralmente, minutos antes da entrevista ou até mesmo na entrevista. E aí, o resultado disso geralmente é um visto negado. Mais nervoso do que quem perde o visto nessa situação é a gente que reconhece que o perfil é muito bom e a pessoa não soube usar a oportunidade que teve, né? A pessoa, um exemplo, você está na fila e quando você começa a reparar, e isso é normal você reparar, quem está na sua frente, né, quem são os próximos solicitantes, você vai reparar, vai ver ali um advogado, você pode ver ali um médico, talvez vai ver uma pessoa, você fala assim, nossa, que pessoa bacana, e aquela pessoa tem um visto negado, isso vai interferir na sua aplicação. Se você não está preparado, chances são que você vai ficar nervoso que, e vai travar. Eu conheço muitas pessoas que têm um perfil muito bom e ele trava porque na hora que ele está na entrevista, outros perfis, outros candidatos têm o visto negado e a pessoa traz aquilo para ele, para a aplicação dele. Tá? Então você tem ali poucos minutos de entrevista e você não consegue se acalmar. Então, assim, o nervosismo normal, dentro do padrão, com se percebe. Agora, um nervosismo em excesso, você não consegue nem responder, ele vai te pedir alguma documentação a mais, ou vai checar alguma coisa a mais, talvez, e isso resulta geralmente em visto negado.